Oi, meus amigos. Estou aqui para mais uma aula de anatomia, cujo assunto de hoje será o sistema circulatório. Então, para entendermos de uma maneira resumida esse complexo sistema, temos que pensar em como ele é dividido. Então, o nosso sistema circulatório é dividido em vasos sanguíneos e o coração, ok? Simples. Divisão do sistema circulatório: vasos sanguíneos e o coração, sendo que os vasos sanguíneos estão divididos em artérias e em veias. Então vamos estudar primeiro os vasos sanguíneos e depois a gente estuda o nosso coração. Então, o primeiro vaso sanguíneo que iremos estudar são as artérias. Qual é a definição de artéria? São os vasos sanguíneos que saem do coração. Então, isso é básico, tá, gente? Todo vaso sanguíneo que está saindo do coração para fora, isso é denominado artéria, tá? A artéria é todo vaso sanguíneo que sai do coração. E é importante saber que à medida que essas artérias se afastam do coração, se aproximando das nossas células, elas diminuem o seu calibre, vão ficando cada vez mais finas e vai recebendo nomes diferentes à medida que vão afinando, né? Como, por exemplo, as arteríolas, que são artérias bem fininhas, e capilares arteriais, que o nome inclusive faz uma referência, são tão finos quanto um fio de cabelo, ok? E as veias? As veias é o contrário, né? O oposto, são os vasos sanguíneos que entram no coração. E à medida que eles estão voltando para o coração, então é o contrário, eles vão aumentando de calibre, né? Mas quando eles estão bem fininhos, ou seja, próximo das células, eles recebem o nome de capilares venosos. As vênulas são capilares venosos um pouco mais calibrosos, e depois vem as veias bem próximo do coração. Qualquer vaso sanguíneo que esteja mais próximo do coração, ele costuma ser maior, e à medida que eles penetram nos tecidos, eles são menos calibrosos, porque a intenção das artérias é chegar até as células, e as veias já estão lá, né, as vênulas, então seguindo um trajeto para o coração. Então sempre no meio próximo da célula, os vasos sanguíneos estão com seu calibre diminuído, e conforme vai se afastando das células, o seu calibre aumenta. É importante saber também que o nosso sistema circulatório é um circuito fechado. Eu brinco que é igual um bambolê, né? O sangue está dando voltas no nosso corpo. E muito importante saber que a anastomose é a união dos capilares arteriais com os capilares venosos. Então, assim, o coração ele está no centro e é um ponto de união entre artérias e veias. E distalmente, os capilares eles estão conectados entre si. Então é um ciclo, né? Então eu vou representando aqui, nós temos o coração fazendo esse elo entre artéria e veia, e aqui seria o fim das arteríolas, dos capilares arteriais, e o começo dos capilares venosos. Então a anastomose ocorre aqui, tá vendo? Aqui ocorre a anastomose,
Aqui é isso é uma representação, tá, gente? Então aqui, ó, anastomose, anastomose, tudo aqui é anastomose. Então o que que é anastomose? É a união dos capilares arteriais com os capilares venosos. Então aqui mais uma representação, uma figura onde mostra bem isso, né? As artérias se afastam do coração, né, levando sangue para o organismo, vão ficando mais finas, são as arteríolas. E aqui esse emaranhado são os capilares arteriais que já estão aqui se unindo aos capilares venosos, que vão ficando mais calibrosos, recebem o nome de vênulas, e as veias são os vasos mais calibrosos. Entenderam? Então, a anastomose, ó, aqui é a anastomose, a união entre artérias e veias, capilares arteriais e capilares venosos. Ok? Bem, anatomicamente, uma artéria ela tem características diferentes de uma veia. Então eu vou basicamente fazer um resumo do que se diferencia a artéria para a veia. Então, por exemplo, a musculatura de uma artéria ela é mais forte, tá? Já a veia apresenta musculatura fraca. Ela não tem a capacidade de impulsionar o sangue como uma artéria tem. Então, toda aquela sensação quando a gente toca no corpo, daquela pulsação, né, é de uma artéria. Até o segundo item, né, a artéria pulsa. Pulsa porque a musculatura dela é forte, tá? E as veias não pulsam. Não temos condições de verificar uma pulsação de uma veia porque não apresenta pulso, só as artérias que pulsam. As artérias são mais grossas e as veias mais finas, se for medir, né, a parede delas. As artérias são mais profundas, isso é um mecanismo que a natureza fez, porque o sangue que passa numa artéria, na maior parte das vezes, é sangue oxigenado, e a hemorragia arterial ela é muito mais forte, e então elas têm que ser mais protegidas, por isso elas ficam mais profundas no nosso corpo. E as veias são mais superficiais, estão mais na superfície do nosso corpo. As artérias não são valvuladas, não possuem válvulas, e as veias possuem um mecanismo valvular muito importante para não deixar, como ela não impulsiona o sangue, então ela precisa de ter um mecanismo que não deixe o sangue retornar. Então aqui, ó, uma representação, uma figura onde mostra a artéria com as suas camadas formadoras, ó, aqui é a parte muscular dela. Compare com a parte muscular de uma veia onde é muito mais delgado. E o capilar, ele é tão fino que não possui musculatura, só o endotélio. Então é muito fininho o capilar. Então artéria e veia, reparem na diferença, tá? Bem, o que acontece? Aqui essa figura está mostrando uma veia. Por que eu sei que é uma veia? Por causa desses órgãos aqui, ó, isso aqui é uma válvula. Então o que acontece? Como a veia não possui musculatura forte, ela não tem a força suficiente para impulsionar o sangue contra a gravidade, porque na gente, geralmente, o sangue circulante em uma veia está indo para o coração, correto? Agora imagine o sangue lá do pé tem que subir.
e essa musculatura da veia não tem força suficiente. Então, um mecanismo que vai ser utilizado para esse bombeamento vai ser a musculatura que está ao redor de uma veia. Então, quando o músculo se contrai, ó, ele aperta a veia. Ele apertando a veia, o sangue tende a sair daqui, né? Porque isso aqui vai ser comprimido. Para baixo ele não consegue ir porque existe esse mecanismo valvular. Se o sangue tenta descer, essas válvulas impedem. Então o sangue ele só tem uma direção, ó, porque quando ele força a válvula para cima, ela se abre. Então por isso que é importante esse sistema valvular para o retorno do sangue venoso. Tá ok? Entenderam isso? Então, somente no sistema venoso possui essas válvulas aqui que impedem que o sangue tenha um refluxo, que eles retornem e só siga em uma direção. Qual é a direção? De volta para o coração. Então aqui, ó, vamos resumir aquilo que eu falei. Como é que se dá o bombeamento sanguíneo no sistema circulatório? Bem, o bombeamento arterial ele vai utilizar o coração, né, que é um órgão que bombeia. Então o coração é uma bomba que bombeia o sangue para fora, e esse sangue é impulsionado numa velocidade bem grande, mas a própria artéria, devido a ela ser dotada de uma musculatura pulsante forte, ela também ajuda nesse impulsionamento do sangue. E o bombeamento venoso também vai se utilizar do batimento do coração, mas aqui, ó, seria o menor do princípio de bombeamento, porque imaginem que o sangue ele sai do coração pela artéria, mas a cada vez que a artéria vai se afastando do coração, essa pressão, essa força com que o coração bombeou vai diminuindo. Quando chega lá nos capilares venosos, quase não tem ainda força contrátil que veio do coração. Isso aqui quase é nulo. As pulsações arteriais, por quê? Porque normalmente a artéria e veia andam em paralelo, andam próximas uma das outras. E quando a própria artéria se contrai para impulsionar o sangue, ela, por tabela, né, secundariamente, também vai, vamos falar numa linguagem vulgar, vai espremer uma veia que está do lado, tá? Contrações musculares, esses dois últimos itens aqui são as principais bombas venosas. Contrações musculares, então, nossas veias estão perimusculares, estão dentro, né, dos músculos, e esses músculos, musculatura esquelética da gente, quando se contraem, eles fazem uma tensão na veia, fazendo o sangue se deslocar. Então como falei antes, é espremendo mesmo a veia, né? A musculatura vai espremer essa figura aqui, ó. Essa aqui é uma veia, a musculatura está ao redor, o músculo se contrai e aperta a veia, e o sangue segue em uma direção só por causa das válvulas. Se não fossem as válvulas, o sangue, uma parte ia subir, outra parte ia descer, ia ser uma bagunça. Então as válvulas direcionam. E a expiração? A expiração é um pouco mais difícil de imaginar, mas é um grande item que bombeia o retorno venoso. Porque quando a gente expira, a gente diminui
o tamanho da nossa caixa torácica, fazendo com que dentro da cavidade torácica haja uma pressão negativa. Então é como se a cada expiração, quando a gente coloca o ar para fora, nós puxássemos o sangue para cima, tá? Então isso acontece realmente, é por leis físicas, tá? Você diminui pressão intratorácica e os líquidos então são atraídos para a direção do centro do peito, que é onde está o coração. Então, essas duas bombas venosas aqui, contrações da musculatura esquelética e a expiração, são as que mais surtem efeito no bombeamento venoso. E agora a gente vai falar sobre o coração, tá? Então, qual é a definição de coração? O coração nada mais é que uma bomba muscular oca e cuja função é bombear o sangue para todo o organismo. Então, o coração é isso. Ele é um órgão pulsátil, tá? A função dele basicamente é expelir sangue. Ele está localizado no centro do nosso tórax, tá? Na caixa torácica, só que a sua ponta inferior é voltada para o lado esquerdo. Ele pesa cerca de 300 gramas, o coração humano, e é aproximadamente do mesmo tamanho da mão fechada. Então, da própria mão fechada é proporcional. Então, se cada um fechar a própria mão, esse vai ser aproximadamente o tamanho do seu coração. Então aqui, ó, veja bem, o coração está aqui, ele está no centro do tórax, inclusive é uma região, essa região tem até um nome específico, chama-se mediastino, tá? Mediastino. É essa área aqui da caixa torácica que serve para acomodar o coração. Reparem que ele está, acho que 90%, 80% bem no centro, mas a sua ponta aqui, ó, ela é voltada para o lado esquerdo. Tá? Então, ele não é todo no centro, realmente ele tem um pouco voltado ao lado esquerdo, ok? Bem, quais são os movimentos do coração? Basicamente são dois. Nós temos um movimento chamado de sístole, que é a contração do coração, ou seja, é a fase em que se dá a expulsão de sangue de dentro dele, né? Então, a sístole é a contração do coração, é a fase em que ele expulsa o sangue. E temos a diástole, que é o relaxamento do coração e é a fase em que há o enchimento de sangue, o sangue se desloca para o interior dele. O coração também possui camadas, tá? Na verdade, 3 camadas formam o coração. A primeira camada é o pericárdio, é a camada superficial do coração, a mais externa. O pericárdio é importante porque protege, né? É uma barreira, e também ele produz, né? Existem 2 películas de pericárdio, o visceral e o parietal. O visceral é uma película grudada no coração e a parietal é a segunda película. Entre elas tem um líquidozinho, uma oleosidade, em que, como o coração ele se expande e diminui de volume, ele cria também um atrito contra tudo que está em volta dele. Então, essa lubrificação entre os pericárdios visceral e parietal diminui a problemas que possam ocorrer, né? Temos a camada muscular do coração, que é chamado de miocárdio. É o coração propriamente dito, porque o restante são películas, revestimento. Agora, o miocárdio não. O miocárdio na literatura diz que é o coração propriamente dito, né? A musculatura cardíaca
musculatura involuntária, né, que não precisa do nosso pensamento para agir. E temos o endocárdio, que é o revestimento interno do coração, é a membrana mais interna. Para que serve o endocárdio? Ela é uma barreira impermeabilizante. Significa o seguinte: dentro do coração entra sangue. E o coração, ele é basicamente o miocárdio, que é o músculo. Só que o músculo cardíaco, ele funcionaria como uma esponja. O sangue, se não fosse o endocárdio, o sangue, ao entrar no coração, esse miocárdio ficaria encharcado de sangue, igual quando tu coloca uma esponja e bota água na esponja. Essa esponja absorve essa água. Para evitar que esse sangue que entra no coração encharque o miocárdio, tem essa película, que é o endocárdio, que vai impermeabilizar, vai ser uma barreira entre o sangue e o miocárdio, ok? Então aqui, ó, nós temos essa parte mais grossa aqui, ó, carnosa, que é o miocárdio, que é o coração propriamente dito. Temos essa película de fora, que é o pericárdio. Ó, tudo aqui revestindo o coração por fora, o pericárdio. E essa película de dentro é o endocárdio. Então, pericárdio, miocárdio e endocárdio. Próximo slide. Vamos falar agora das câmaras cardíacas. Então, nós temos dois átrios, que são as câmaras superiores do coração, né? Então, nós temos átrio direito e átrio esquerdo, que são as câmaras superiores do coração. E os ventrículos, também dois, são as câmaras inferiores do coração. Tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E ainda temos, dividindo o coração em lado esquerdo e lado direito, o septo cardíaco. O septo cardíaco, ele separa o átrio direito do ventrículo direito, até tem um nome aqui, seria septo atrioventricular direito, e também separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Septo atrioventricular esquerdo. Então, podemos dizer que nós temos dois corações, né? O coração esquerdo e o coração direito. Quem divide os lados direito e esquerdo do coração é o septo cardíaco, que é essa parede muscular aqui, ó. Então, aonde o cursor está passando é o septo cardíaco. Bem, o nosso coração é dotado de 4 válvulas, ou válvulas. Então, não existe muito bem consenso. Dizem que o mais correto é chamar de válvulas, porque é o plural de válvula. Mas a gente sabe que no dia a dia o que mais se usa são válvulas cardíacas. Então são 4, vamos ver quais são. Atrioventricular direita, também chamada de tricúspide. Essa válvula, ela está entre o átrio e o ventrículo direito, depois eu vou mostrar na figura. Lembrando que toda válvula existe para uma função, né? Qualquer válvula do nosso corpo: impedir que algo retorne. Então, para isso que serve qualquer válvula do nosso corpo, para fazer que algo siga numa direção só, que não volte. Se algo, dependendo do sistema, né, tente voltar, a válvula vai fechar e vai impedir. Então, as válvulas do nosso corpo servem para isso, impedir o retorno
de uma determinada substância. No caso das válvulas cardíacas, elas impedem que o fluxo sanguíneo retorne de onde ele acabou de sair. Então, ó, a válvula atrioventricular direita ou tricúspide, ela está localizada entre o átrio e o ventrículo direito. Então, ela deixa passar o fluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, mas não permite que o sangue retorne do ventrículo direito para o átrio direito, tá? A outra válvula é a atrioventricular esquerda, também chamada de mitral. Ela está localizada entre o átrio e o ventrículo esquerdo, também chamada de bicúspide. Por que essa daqui é chamada de tricúspide? Porque ela tem 3 válvulas. Ela é uma válvula formada por 3 cúspides. Cada cúspide é uma membrana que por si só já é uma válvula. E a mitral, também chamada de bicúspide, tem 2 cúspides, que são essas válvulas, mas ela é mais conhecida como mitral. E, tecnicamente, atrioventricular esquerda está localizada entre o átrio e o ventrículo esquerdo. E temos as semilunares. Temos 2 semilunares. A semilunar pulmonar, que está localizada no início da artéria pulmonar, e temos a semilunar aórtica, é uma válvula localizada no início da artéria aorta. Então aqui, ó, temos um esquema do coração. Então vamos ver aqui, ó, são as câmaras superiores, essas daqui, ó. Aqui é o átrio direito, as câmaras inferiores estão aqui. Aqui é o ventrículo direito e aqui é o ventrículo esquerdo. Temos o septo, né, interventricular, e temos as válvulas aqui, ó. Essa válvula aqui é a válvula tricúspide. Então, ela está localizada entre o átrio e o ventrículo direito. Então, o sangue vem para cá, mas não pode voltar para o átrio direito. A outra válvula é a mitral, ou atrioventricular esquerda, localizada entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Mitral, essa daqui, ou bicúspide. Ela deixa que o sangue que está no átrio esquerdo passe para o ventrículo esquerdo e não retorne, não volte. Se o sangue tentar voltar, essa válvula se fecha. Tá? Continuando. Bem, vamos falar. O nosso sistema circulatório é composto de 2 circulações. A circulação pulmonar, que é nessa circulação que vai ocorrer uma inversão do que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente sempre ouve falar que na artéria passa sangue arterial que é ricamente oxigenado, e na veia, sangue venoso que é rico em gás carbônico. Porém, na circulação pulmonar, isso se inverte. Na circulação pulmonar, e somente nela, a artéria carrega sangue venoso e a veia carrega sangue arterial. Então, isso é uma inversão que só acontece na circulação pulmonar. Bem, aonde começa a circulação pulmonar? No ventrículo direito. Tá? O sangue ele sai do ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar chega aos pulmões, né? A artéria pulmonar ela se bifurca para ir uma artéria pulmonar direita para o pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda para o pulmão esquerdo. O que vai acontecer nos pulmões?
vai ocorrer a hematose, que é a troca gasosa, né? O ar ambiente troca com o nosso corpo oxigênio por gás carbônico. Depois que ocorrer a hematose nos pulmões, 4 veias pulmonares, 2 veias de cada pulmão, carregados de sangue arterial ricamente oxigenado, vão chegar ao átrio esquerdo, ou seja, vão chegar ao coração pelo átrio esquerdo. Então, esse é o ciclo da circulação pulmonar ou pequena circulação, porque ela não percorre grandes distâncias do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Então, aqui, ó, circulação pulmonar. Vamos pensar aqui que é o ventrículo direito. O sangue vai sair pela artéria pulmonar, vai para os pulmões serem oxigenados. Dos pulmões vai voltar para o átrio esquerdo, através de 4 veias pulmonares. E chegando ao átrio esquerdo. Então, ou seja, coração, pulmão, pulmão, coração, ok? Essa é a circulação pulmonar. Agora vem a circulação sistêmica ou grande circulação. Aí sim, essa circulação vai passar por grandes distâncias. E começa onde? No ventrículo esquerdo, que, por sinal, é a maior e mais forte câmara do coração. Tá? A parte mais forte do coração é o ventrículo esquerdo, justamente porque é o ventrículo esquerdo que vai impulsionar o sangue para todo o organismo. O ventrículo direito não, só impulsiona o sangue até o pulmão que está ali do lado. Mas o ventrículo esquerdo, ele tem que fazer muita força, porque ele vai mandar, por exemplo, o nosso sangue para o pé, né? Para até a pontinha do nosso dedo. Então ele tem que ser forte. Então, pergunta, qual é a maior câmara cardíaca? É o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue sai pela artéria aorta, que é a maior artéria, né, do nosso organismo. É a artéria aorta que se transforma em todas as artérias que nós temos no nosso corpo, com exceção da circulação pulmonar, tá? Da artéria aorta, o sangue oxigenado vai para todo o organismo, depois ele volta pelas veias cavas, superior e inferior. Nós temos 2 veias cavas que são as maiores veias do nosso organismo, e as veias cavas vão lançar esse sangue que precisa ser novamente oxigenado para o átrio direito. Ok? Então aqui, ó, aqui começa a circulação sistêmica no ventrículo esquerdo. O sangue sai do ventrículo esquerdo, passa para a artéria aorta, ó. Essa é a artéria aorta. Repare que a artéria aorta sobe, se curva, depois desce, passando por trás do coração e descendo. Ó. Isso aqui também é a artéria aorta. Então, a artéria aorta se divide em 3 partes. A aorta ascendente, que é essa daqui, o arco da aorta, que é esse aqui, onde a aorta se faz uma curva, e a aorta descendente, que segue a direção para baixo, né? E repare que no arco da aorta tem esse tronco braquiocefálico, essas 3 saídas aqui, ó, aonde o sangue vai para os braços e para a nossa cabeça, ok? Então, da artéria aorta, o sangue vai para todo o organismo.
depois volta por essas duas veias cavas, ó, veia cava inferior, veia cava superior, e esse sangue desemboca aqui no átrio direito. E depois vai para o pulmão, aí começa a circulação pulmonar. Então, ó, ventrículo esquerdo, artéria aorta, todo o organismo, depois volta pelas veias cavas superior e inferior e chegando no átrio direito. Essa é a circulação sistêmica ou grande circulação. Bem, coronárias. O que são coronárias ou seio coronário? Porque o nosso coração, ele também precisa se alimentar. Ele é constituído por tecidos, por células e precisa também receber. Nós já vimos antes que aquele sangue que entra não será aproveitado para o coração porque tem um endocárdio que deixa o interior do coração impermeabilizado. Então, como o coração, que também gasta energia, recebe essa energia? Através do sangue, lógico. Mas como é que esse sangue vai entrar até a célula do coração? Através das coronárias. O que são coronárias? Coronárias são uma rede de vasos sanguíneos próprios do coração, exclusivos do coração. Então, o coração, essas coronárias nascem da aorta ascendente, né? Aqui, ó. As coronárias se iniciam aqui, ó, nessa aorta ascendente. E levam sangue oxigenado para o músculo cardíaco. Então, aqui, ó. Todas essas ramificações aqui são de coronárias. Então, nós temos artérias coronárias e veias coronárias. E todas elas aqui, ó, se ramificam daqui, ó. Aqui é a aorta. Então, ó, nascem daqui. Inclusive, as coronárias são tão importantes que se houver um entupimento dessas artérias e veias aqui, o que vai ocorrer? O infarto agudo do miocárdio, o coração infarta. Então, o infarto nada mais é do que um entupimento de uma coronária. Aqui, ó. Essa coronária aqui está entupido, o sangue que deveria vir para essa área para alimentar essa musculatura aqui cardíaca não vai estar impedindo, porque existe um coágulo sanguíneo impedindo. Então, o que vai acontecer? O sangue não vem para cá, essa área vai morrer. Se for uma área muito grande, o coração todo morre. Então, isso é o infarto agudo do miocárdio, que nada mais é que um entupimento de uma coronária, que são vasos sanguíneos próprios do coração. Bem, e aí, pessoal, com essa videoaula, eu espero que vocês tenham pelo menos entendido um pouco o funcionamento da nossa circulação sanguínea, ok? Então, um grande abraço em todos, espero que vocês se aprofundem no assunto e até a próxima videoaula.